Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que leremos em fevereiro. Como já é tradição aqui no canal, o primeiro vídeo do mês a gente fala sobre esses livros, né, que eu vou abordar aqui no canal, sempre fazendo uma viagem ali por um país específico, tá? Mas antes de falar sobre esses livros, a gente vai fazer uma breve retrospectiva aí do que a gente leu no mês de janeiro. Bom, então em janeiro o que a gente fez? A gente viajou pela Grécia, né, ali do século V a.C., vendo as principais peças do teatro trágico grego, iniciando com Sófocles, em Édipo Rei, passando por Antígona e Édipo em Colono. Todas peças de Sófocles, usando ali como matéria-prima o mito de Édipo, né? Então com isso a gente consegue passar ali por toda a trajetória do Édipo, desde a sua chegada a Tebas até o que acontece com ele, que eu não vou falar, e para saber você vai precisar ler ou assistir os vídeos, tá bom? Mas é interessante vocês assistirem, porque no vídeo eu vou um pouquinho além dos livros, né? Eu faço ali uma retrospectiva de todo o mito de Édipo para contextualizar bem toda essa peça do Sófocles, tá? Mas a gente não ficou só em Sófocles, a gente entrou também em Ésquilo, vendo Sete contra Tebas, de Ésquilo, tá? Por que Sete contra Tebas? Porque toda essa história do Édipo acontece ali nas visões de Sófocles, mas o Ésquilo ele também escreve a batalha entre Polinices e Etéocles, que são dois filhos de Édipo, pelo trono de Tebas. Então eu achei interessante trazer essa visão do Ésquilo para poder ali fazer um conglomerado maior, mostrar todo esse mito ali, né, envolvendo a família do Édipo, de toda essa maldição que essa família carregava. Mas não paramos por aí, porque no Ésquilo a gente também viu a Orestia, tá bom? Então na Orestia a gente acompanhou três peças, né, que é uma trilogia muito famosa do Ésquilo, onde a gente vê a peça Agamenon, Coéforas e Eumênides. Todas essas nesse volume aqui da Zahar, né, tem todas as três aqui, ó, dá para ver. E aí a gente acompanhou essas três peças também. E para finalizar o mês, não poderíamos deixar de fora Homero, onde a gente fala sobre a Ilíada, a obra-prima, prima em todos os sentidos, o principal e a primeira obra da cultura ocidental da literatura. A gente vê aqui na Ilíada, então temos um vídeo só para esse livraço aqui, tá? Que deveria estar ali na vida de todo mundo. Então, assim a gente passa por toda a Grécia. E agora, o que faremos? Bom, só lembrando que em dezembro a gente viu também todos os russos, né? A maioria dos russos, pelo menos, não todos, porque seria impossível, mas a maioria deles ali, passando desde Dostoiévski, Turgenev, Tolstói e assim por diante. Então, acredito que você já tem aí um pequeno manual de sobrevivência da literatura, já que você leu todos esses autores maravilhosos entre dezembro e janeiro. Mas agora a gente vai mostrar outros autores que são indispensáveis para quem gosta de literatura e para quem quer ter aí um mínimo manual de sobrevivência da literatura. A gente vai viajar pelo Reino Unido agora em fevereiro, tá? E como nós viajaremos pelo Reino Unido, eu não poderia deixar de fora esse cara aqui, ó. Shakespeare. Então a gente começa o mês de fevereiro abordando duas obras de Shakespeare, ali direto do teatro elisabetano, direto do período elisabetano, onde a gente vai falar sobre Macbeth, do Shakespeare, e Otelo, tá? Duas peças ali do período elisabetano que até hoje fala muito sobre o comportamento humano. Então essas duas peças do Shakespeare vão iniciar o nosso mês de fevereiro com a nossa viagem pelo Reino Unido, mais precisamente Inglaterra. Mas não pararemos por aí, a gente viajará direto para o período vitoriano, depois do período elisabetano, onde a gente vai ver ali toda a arte gótica do período, começando com Stevenson com O Médico e o Monstro, ou o curioso caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde, um grande clássico. Dá para ler isso aqui em um dia, se você estiver inspirado. Aqui está. Aí a gente vai passar pelo detetive mais famoso do mundo, talvez, né? Falando sobre Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, com Um Estudo em Vermelho, que é o livro introdutório do Sherlock Holmes,
E logo em seguida, O Signo dos Quatro, que é a segunda obra ali, o segundo romance de Sherlock Holmes, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Não pararemos por aí, viajaremos também com uma autora famosíssima e indispensável, nossa querida Virginia Woolf, com Mrs. Dalloway. E finalizaremos o mês de fevereiro com o grande livro do mês, falando sobre Oscar Wilde e o retrato de Dorian Gray, nessa versão maravilhosa aqui da Dark Side. É uma versão incrível, tá? Então, é assim que a gente vai viajar pelo mês de fevereiro. Vamos para o Reino Unido, colhendo aqui várias obras ali do período elizabetano com Shakespeare e do período vitoriano com Conan Doyle, Stevenson, Mrs. Dalloway e Oscar Wilde. Se eu fosse você, eu não perderia por nada esses vídeos. Fique esperto, fique ligeiro, se inscreva no canal, curta para você receber as notificações, compartilhe com seus amigos, porque imagine só, se você acompanha o canal desde dezembro, você está viajando pela Rússia, você está viajando pela Grécia e agora você vai fazer uma escala no Reino Unido, vendo essas grandes obras. Se você, por um acaso, nunca leu Shakespeare, é hora, tá? Eu decidi começar por Macbeth e Otelo, porque ambos tratam de questões humanas muito interessantes e que a gente vê por aí até hoje, tá? Então, esse é um dos critérios que eu usei. O Médico e o Monstro é a mesma coisa. Tem aqui algumas questões sobre a dualidade, que é interessante a gente refletir a respeito. Mrs. Dalloway também, sobre a vida da mulher, a vida em sociedade e o que a gente pretende mostrar para a sociedade, além de uma escrita primorosa. E aí os clássicos, né? Clássicos dos clássicos que a gente fala, né, do Sherlock Holmes. Se você nunca leu Sherlock Holmes, comece por esse livro aqui, a gente vai ter resenha no canal. É uma indicação minha. Eu garanto que você não vai querer parar de ler. E aí o Signo dos Quatro para completar, e essa obra fantástica que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esta versão tem notas muito precisas, muito densas, que ajudam muito na leitura, além de cartas do próprio Oscar Wilde para as editoras e para os jornais, quando ele começou a ser retalhado em relação ao que ele escreveu aqui em Dorian Gray. Se você quer saber por que ele foi tão perseguido, leia esse livro, assista a nossa resenha no mês de fevereiro, vai ser o livro do mês, tá? Então ele vai ser lançado ali, o vídeo dele vai ser lançado no último sábado do mês, e aí você vai saber tudo sobre Oscar Wilde e o retrato de Dorian Gray. Ok? Então, para não estender muito, eu fico por aqui, peço novamente o seu like, o seu compartilhar, a sua inscrição, e a gente se vê no próximo vídeo. Eduardo Cassago, viajando pelo Reino Unido, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!